isso que a doutrina é tríplice. Filosofia e religião se irmanam na sabedoria. E a religiosidade da doutrina espírita, que no fundo é moral cristã genuína, nos conduz ao amor. Agora, nós vamos tratar de uma questão interessantíssima desse seminário. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, utilizando uma terminologia adequada ao século XX, vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Então existe um Criador, que é Deus. E nós co-criamos. Deus dá argila e nós moldamos a argila. Como nós somos pequeninos, somos criadores, co-criadores em plano menor. Mas essas inteligências aqui são co-criadores em plano maior. Em hebraico, chamam eles de Meshá, um ungido. O ungido. O que era um ungido? Era a cerimônia de coroamento de um rei. Derramava-se o óleo sobre a cabeça dele, isso é a unção, é o derramamento do óleo. E o ungido é um machá. Ungido em grego, Christos, é um ungido também. Aquele sobre quem foi derramado o óleo. Por que derramado o óleo? Porque ele foi eleito para governar. Esse é o sentido de Messias e de Cristo. Que Platão vai chamar na República de demiurgo. Demiurgo. Platão dirá assim na República: os mundos têm aqueles que os formaram, são os demiurgos. Terminologias diferentes. O importante não é a terminologia, é a ideia. Mas quem são eles? Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Se André Luiz não conseguiu descrever, imagina eu. Como que esses Cristos se relacionam com Deus? Eles estão num processo de comunhão com Deus mesmo, Criador. Comunhão. Eles estão num processo de comunhão que nós não podemos descrever. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Nós estamos falando de algo grandioso. Nós estamos falando dos engenheiros, dos arquitetos de Deus, Criador das diretrizes, e eles, em serviço de cocriação em plano maior, se transformam em agentes orientadores da criação excelsa. Eu conheço um deles. Nasceu lá na Galileia. Vocês também conhecem. Todos aqui conhecem. Todos aqui já ouvimos a voz dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia hebraica. É um desafio. Sabe o que está dito lá?
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entenderam? No princípio, bara. Traduziram. Criou. Bara não é criar. Bara é formar, moldar, plasmar. Elohim é Deus no plural. O céu, no plural? Mas eu achei que era um Deus só. Não é um Deus só. Você não tá entendendo? Procurando na tradição judaica, a interpretação do primeiro versículo da Bíblia hebraica. O que eles dizem? Encontrei um comentário de um sábio antigo. Ele dizia assim: Deus dispunha de um conselho de anjos, a quem ele consultava para criar. Conselho. Por quê? Porque, na verdade, eles não criam, eles formam. Quem cria é Deus. Deus cria o fluido cósmico. Os co-criadores apenas moldam essa argila e formam uma imensidade de mundos, de galáxias, de nebulosas e de outras coisas que nós nem sabemos que existem. Revista Espírita de 1868. Revista Espírita. Kardec. Mensagem de Lacordaire, dada em Paris em 1862 a Allan Kardec. Ao lado de Deus. Eu vou ler de novo. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu tinha um senhor lá em Belo Horizonte, Leão Zálio, que ele falava assim: a evolução começa a ficar divertida quando você fica espírito puro. Aí que a escada fica boa de subir. É aí que começa mesmo. Nós estamos falando de espíritos que chegaram ao topo da escala do espírito puro. Quando você se transformar em espírito puro, você está no jardim da infância aqui. Chegaram ao topo, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Você começa a ser iniciado nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar do que você quiser. A palavra é o menos importante. Tem que entender o processo. Os Messias, Revista Espírita ainda, agora São Luís, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Volta. Antes de você chegar nesse nível aqui, você pode encarnar e falhar. Quando Alcione sai lá de Sírios, o orientador dela fala: você tem certeza que você vai, minha filha? É arriscado. Muitos saem daqui nesse tipo de missão, que é recuperar um coração amado e não voltam. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Encontrei os conselhos aqui, da tradição judaica. Admitido nos conselhos do Altíssimo. É a diretoria de Deus. Não consigo, eu estou começando a sair do planeta. Recebem diretamente sua palavra. Diretamente.
que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Nós recebemos um desse aqui. Nós recebemos um deles. E ele falava com ele, eu e o Pai somos um. Ele contou para a gente isso. E nós não acreditamos. A caminho da luz. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Parece uma poesia esse parágrafo do Emmanuel. Comunidade de espíritos puros. São os Elohims. Esses são os Elohims. É a comunidade de espíritos puros. Ciclo é o movimento de rotação de um corpo celeste em torno de outro. A rotação da Terra em torno do Sol dá o que nós chamamos de ano. Nós chamamos de ano. A rotação da Lua em torno da Terra dá o que nós chamamos de mês. Não tem jeito de medir um ciclo por outro. Sempre dá impreciso. Sempre, sempre, sempre. A maioria dos nossos calendários são calendários lunisolares. É uma mistura da rotação da Lua em torno da Terra e da rotação da Terra em torno do Sol. Como não tem como você medir um ciclo pelo outro, qual o jeito de você ter precisão absoluta? Você ficar acompanhando a Terra enquanto ela se movimenta em torno do Sol, de fora. Então você tem que ter uma nave espacial e ir movimentando com a Terra. Nós vamos dar dados cronológicos aqui, mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra, porque nós estamos medindo um ciclo pelo outro. Não vai dar exato. Então, esse acontecimento dura tantos anos. Como é que eu meço o movimento de rotação do sistema solar em torno da constelação de Hércules por ano? Sendo que ano é a rotação da Terra em torno do Sol. Como é que mede isso? Não tem como medir. São dados aproximados. Dados aproximados. O que já nos advertiu Jesus. Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só meu Pai. Porque os ciclos vão se ampliando e nós vamos perdendo referência. Vamos perdendo referência. Então aqui é preciso ter só esse cuidado. São medidas aproximadas. Mas o segredo aqui é que tudo é cíclico. Cíclico. Primavera, verão, outono, inverno. As fases da lua. Tudo na vida é ciclo. Do ponto de vista de tempo. São ciclos. Ciclos. Então, feitas essas observações, porque nós já tivemos ocasiões em que as pessoas ficaram fazendo conta matemática. Você errou aqui por 0,0013. Não tem como, é preciso entender essa limitação do processo de medição. Então aqui a gente vai vendo esses ciclos todos, né? E vamos entrar agora. Aragô. Nós tiramos essa informação aqui do livro da Federação Espírita do Paraná, escrito pela Malena, em que ela trabalha cada vulto da codificação, e esse é um vulto extraordinário.
Esse homem foi físico, astrônomo, nasceu em 1786, na França. Publicou obras em 13 volumes. E, além disso, ele ocupou cargo de deputado, ministro da Marinha e ministro da Guerra. Um homem engajado politicamente, uma grande inteligência. Uma grande inteligência. E na Revista Espírita, conta de quem que ele é. Ele é a encarnação de quem? Eu não vou contar. Podcast com Henrique Baldovino, nós vamos dizer quem é. Bom, o que esse homem diz no livro A Gênese? Agora vamos começar. Cada corpo celeste, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, etc, 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 Via Láctea, cada corpo celeste, além das leis simples, né, que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc. Isso é o simples. Isso é o que todo mortal sabe. Primavera, verão, outono e inverno, dia, noite. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é cíclico. Por exemplo, agora nós estamos no verão em Curitiba, né? Todo mundo sabe, porque isso fere os nossos sentidos físicos. O que o Arago está dizendo aqui? Transcenda. Transcenda. Não existe um princípio de simetria na lei divina? Então começa a usar a lei raciocinada. Quando Jesus conversa com o centurião de Cafarnaum, ele fala assim: Senhor, tem um servo doente em minha casa. Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Ele fala: não, mestre, não precisa não. Não precisa só ir lá em casa. Eu sou centurião. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para o soldado assim: soldado, sim senhor, vá em tal lugar e cumpra essa missão. O soldado vai. Basta dar a ordem aí que alguém vai lá. Isso é fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece. Isso é fé raciocinada. Aplicando o princípio da unidade, o princípio da simetria. Se existem ciclos da vida, se existem ciclos dia e noite e as estações do ano, existem outros. Os corpos celestes sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Então, para a Terra girar em torno do Sol, em torno de 365 dias. É 365, alguma coisa. E para a Via Láctea girar em torno de um centro que ela gira em torno, quanto que demora? Não sei. Milhares de séculos. Mas é um ciclo. É um ciclo. Para o nosso sistema solar girar em torno da constelação de Hércules, que é o fenômeno chamado ápex solar. O nosso sistema ele se desloca em direção a um centro. O sistema solar como um todo. Então está todo mundo girando em torno do Sol, mas o próprio Sol está se movimentando. Ele se movimenta em direção à constelação de Hércules, junto com outros sistemas solares. Gira em torno de alguma estrela. Quanto tempo demora isso? Essa nós sabemos. Aguardem. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar. Lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, lua nova. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Periodicidade. Periodicidade, porque ciclo é periodicidade, é repetição. Mas como é que você vai verificar a periodicidade de um ciclo que dura milhares de séculos? Se a gente vive aí entre 70 e 100 e poucos.
Como é que verifica isso? É isso que ele está dizendo. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças. Muita calma nessa hora. Concentração. Há ciclos astronômicos que regem as sucessões das raças no planeta Terra. É isso que esse gigante está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer mais. Num mesmo sistema planetário, no caso, por exemplo, sistema solar, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros. Ou seja, o sistema solar reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema. Então, o sistema solar ele tem uma família de sóis, da qual nós fazemos parte. A nossa família é chamada constelação de Hércules. Nós veremos aqui. É a nossa família. Família de sistemas solares. E esses sistemas solares reagem uns sobre os outros. Em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Olha, gente. Existe o trava-língua, esse aqui é o trava-cérebro. Esse aqui é trava-cérebro. Uma família de sistema solar, porque o que acontece? A Terra no movimento de translação, não tem um momento que ela está mais próxima do Sol? O nosso sistema solar vai ter momentos em que ele vai estar mais próximo de outros sistemas. E vai ter momento que ele vai estar mais distante. Quando está mais próximo, tem gente que pula o vagão. Tem gente que pula o vagão. Tudo harmônico, não tem mágica. Porque alguns imaginavam que viam um planeta com uma mochila nas costas, ia entrar no sistema. Vem cá, gente, os degradados, por favor. Uma harmonia. Essas aproximações e afastamentos são ciclos, porque elas ocorrem incessantemente. É como um balão que enche e esvazia, que enche e que esvazia. É um pulsar. É uma batida do coração. É uma batida. O que Aragô está dizendo? Eclesiastes. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Onde você está? Debaixo do sol. Há um tempo determinado para cada coisa. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há um tempo. Qual é o relógio? É um relógio suíço? Não. É o relógio cósmico. Os espíritos ligados à música vão dizer na Revista Espírita que esses movimentos geram notas musicais. E que isso também gera uma sinfonia celeste. Mas eu não vou nem entrar nisso. Que aí já é demais. Isso aqui tem som. Então tem hora que está um movimento. Daqui a pouco começa. Tan, 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 né? A hora da mudança. Aproximação, afastamento. Aproximação, afastamento. São ciclos. Ciclos. E ele vai dizer assim. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sobre a influência daquelas de que se aproxima.
Meu Deus. Então, nebulosas giram em torno de uma maior e tem uma aproximação. Bom. Assim, aí ele resume. As nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas solares reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Ou como os poetas podem ver na escuridão, dizia o poeta inglês: arranca uma rosa e você tocará uma estrela. Porque está tudo em conexão. Está tudo conectado. E aí, olha o que ele vai dizer. Essa efervescência social, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo. Hoje, está todo mundo agitado, está todo mundo correndo, parece que o tempo passando mais rápido, uma efervescência, um desejo de mudança, todo mundo querendo mudança, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, todo mundo inquieto, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede-o bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Tudo se encadeia. O chamado renascimento grego, Sócrates, os grandes. Depois, Renascimento, Revolução Francesa, efervescência. São as mudanças. Começa a caminhar lento, de repente vem aquela efervescência e dá um salto. Vem, isso tudo é cíclico. Nós estamos falando de uma lei. Quem está dizendo isso? Capítulo 8. Não, desculpa. Capítulo 18, item 8 do livro A Gênese de Kardec. Está lá. Bom. Capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês se recordam quando se materializa na cidade de nosso lar um espírito chamado Asclépios? Ele se materializa em nosso lar. Pouca evolução. Coisa simples. Começam a fazer pergunta para ele. O que ele faz? Ele está com um pergaminho na mão. A pessoa pergunta uma coisa, ele abre um pergaminho e cita um versículo do Evangelho. Deu uma vontade de ter esse pergaminho. Saber qual o texto que ele está usando. Versículo do Evangelho. Materializado em nosso lar. O André Luiz fica tão impressionado com isso que ele pergunta para o benfeitor. E o benfeitor responde para ele: acreditamos que o nosso visitante sublime, Asclépios, suspira, deseja, por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, em Júpiter e Saturno, existem comunidades gloriosas de espíritos. E lá tem alguns representantes da Terra. Asclépios é um deles. Ele suspira por integrar-se, ele não está lá ainda. Ele quer chegar. Os componentes dessas, ou seja, quem vive em Júpiter e Saturno, nessas comunidades gloriosas, o que eles querem? Esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar.
Então quem está lá fala assim, eu estou assim, tem um condomínio lá no sol. Condomínio a caminho da luz. E nós estamos assim, esperando, ansiosos, até eu fazer por merecer habitar naquela comunidade solar. Naturalmente, comunidades que auxiliam os cristos que dirigem o sistema. Entre essas últimas, quem mora lá, entre os que moram lá, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Então, lá no centro dessa constelação de Hércules, tem uma comunidade solar, e os que estão aqui no Sol estão, tem um condomínio lá. É tão maravilhoso. Os que orientam o nosso grupo de estrelas, os que orientam os sóis, aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. Então, esses que estão na Hércules estão falando assim, tem um condomínio no centro da Via Láctea, é tudo de bom. Quero ir para lá. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vocês desanimaram? Por quê? Nós temos a eternidade, você vai ficar fazendo o quê? Como é que você pretende gastar a sua eternidade? Tem que ter um objetivo infinito. Infinito. Dá uma sensação de pequenez, né? Uma sensação de pequenez. Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou, mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Não, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. E que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Nossa, tomar um café. Até eu agora, fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo Minas. E Deus para lá disso tudo.
para lá disso tudo.